da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. E bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro de 2014. Manhã decidida de sol forte nos atos do Palácio Nosso Bezerra. Apesar de estar proibido a entrada de pessoas aqui no Parlamento Cearense, a Polícia Militar faz um reforço e técnicos do TRE já fazem com que as urnas fiquem prontas tecnicamente para a votação de domingo no Parlamento Cearense. Vai acontecer o Zera Urna, que é 1 hora antes da votação em todo o estado do Ceará. Que na Assembleia não vai ser diferente. Todas as urnas estão sendo vigiadas pelos policiais que fazem segurança da Assembleia Legislativa e técnicos do TRE vão concluir o trabalho até o final da tarde deste sábado, portanto, deixando todas as urnas aptas a receber os votos das pessoas que virão à Assembleia Legislativa no dia 5 de outubro, portanto, domingo. O deputado Leonardo Pinheiro do PSD propõe disciplinar, Renato, a remoção de veículos estacionados em local proibido do Estado. Ele é autor do projeto de lei número 27 de 2014, que tramita na Assembleia, e o parlamentar questiona e também lembra que em menos de um mês aqui em Fortaleza, mais de 700 carros foram rebocados pelas autoridades de trânsito por estarem estacionados em local irregular. As remoções são feitas sem a devida comunicação ao proprietário. Muitas vezes, quando o dono do carro chega no local e percebe que o veículo não está mais, pensa até que foi roubado. Teve gente que baixou até o hospital por causa dessa questão. Então, o parlamentar quer regulamentar essa questão através de um meio que a MC possa dizer ao proprietário que o carro foi rebocado. As pessoas até pensam que o carro foi roubado e já entra com a queixa da delegacia. Isso é complicada a situação. Mas esse projeto de lei 27 de 2014, de autoria desse parlamentar, poderá disciplinar essa questão dos carros que param em lugares irregulares da capital. E outro projeto de lei interessante, número 08 de 2014, de autoria do deputado Tim Gomes, do PHS, que está tramitando aqui na Assembleia, logicamente que torna obrigatória a autenticação eletrônica de boletos e documentos de compensação bancária. As instituições, Renato, teriam um prazo de 120 dias para adequação dos serviços. No caso da não observância da lei do deputado Tim Gomes, ele sugere a aplicação da penalidade com base no Código de Defesa do Consumidor. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apresentou uma novidade para as eleições deste ano. Trata-se do aplicativo Apuração 2014. Com ele, o eleitor poderá ficar em casa e acompanhar a apuração dos votos de todo o país utilizando dispositivos móveis como tablets e smartphones. O aplicativo permite a visualização dos votos computados para cada candidato e indica os eleitos e os que não foram para o segundo turno. A apuração de 2014 também permite que o usuário selecione um candidato específico e acompanhe o seu desempenho nas urnas. Além disso, é possível acompanhar a apuração dos votos em todo o país e por estado também, se quiser, com os resultados atualizados automaticamente em tempo real. Vai depender da internet, né? Porque essa 4G aí nem funciona. Mas quem tem Android, esse sistema aí, pode baixar esse sistema no Google Play, né? Então muito fácil aí, entra na internet, bota lá Google Play. Mas é mais fácil, com todo respeito a esse negócio aí, é mais fácil você entrar no site de notícias, você entra no site da G1, da Globo, do UOL, tá tudo lá, apuração. E a presidenta da República, Renato, vai abrir o cofre para não permitir que desconhecidos circulem pelo local de trabalho da então presidenta Dilma Rousseff. Como é? A Dilma está incomodada com a presença de pessoas desconhecidas no Planalto. E a Secretaria-Geral da Presidência vai gastar R$ 74.375 para renovar o estoque de etiquetas e crachás na identificação de pessoas que chegam ao Planalto e a seus honestos. Mas tem um deputado aí que está questionando e depois das eleições desperdício, né? Ele vai soltar o verbo porque diz que lá é a casa do povo, não precisa de identificação. Também não é assim, também não é assim. É que faça o meio da identificação. Também não, de dinheiro. Tem que se identificar. Agora, não sei se precisa gastar esse dinheiro todo aí. É verdade. E o Ceará, Renato, perdeu um dos maiores artistas plásticos do estado. Nilo de Brito Firmeza, que você falou agora. O Estrigas, né? O Estrigas, ele morreu ontem, né, aos 95 anos. Ele lutava contra o câncer e seu estado de saúde estava bastante comprometido, consequência da doença. O enterro ainda não foi definido pela família. Logicamente que logo mais às 10 horas teremos a definição de onde vai descansar em paz o corpo de Nilo de Brito Firmeza, o Estrigas. Na adolescência ele conheceu
ele começou a trabalhar, ele era dentista de formação, Renato. E aos 28 anos, como eu disse aí, ele concluiu o curso de odontologia da Escola de Farmácia e Odontologia do Ceará, e 3 anos depois ele passou a ser chamado de Estregas após o curso de desenho e pintura, que foi o seu talento que ele descobriu aí com certeza. O amor que ele sentia pela esposa vai levar para a eternidade, foi o que destacou a família. Mas dizer a você que uma informação importante, Renato, a onda de violência está tomando conta de Santa Catarina. Aquilo ali... 60 ataques nessa semana, você tem ideia? Sabe o que é isso aí? Isso aí, o Jonas, é a falta de pulso do Estado brasileiro. Isso é a desmoralização do Estado brasileiro. Quando bandidos, vagabundos estão dentro de uma cadeia, de um presídio, ficam comandando e sitiando uma cidade, isso é falta, sabe o quê? De Estado. Isso é falta de Estado. Eu duvido que bandidos fizessem isso nos Estados Unidos. Eles seriam pegos, colocados dentro de uma solitária. Eu queria ver que eles se comunicam com ninguém dentro de uma solitária. Mas como no Brasil o negócio é fazer lei para proteger bandido, para dar direito a bandido, porque aqui é o seguinte, para dar direito quando aparece um projeto como esse, que inclusive o AES apresentou na campanha, que falou aqui no programa, de endurecer a lei contra menores que estão matando esses... Não é um menor que bate uma carteira no ônibus, é um menor que já fez uma série de homicídios. Aí apareceu um bocado de gente para defender, porque ninguém quer leis duras contra bandidos nesse país. Aí tá aí o resultado. Os bandidos dentro da cadeia acham que estão no hotel passando uma férias e comandam um verdadeiro ataque a uma das principais cidades brasileiras. Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Isto é um país sem governo. Esse ministro da Justiça só faz política. Isso é um absurdo, porque ele é o responsável pelo sistema prisional deste país. Um bandido que está dentro de um presídio, sitiar uma cidade é uma desmoralização. É verdade. A madrugada de quinta-feira foi marcada por grandes ocorrências, inclusive os bandidos autorizaram de dentro do presídio do Rio Grande do Norte por telefone para que os bandidos que estavam em Brusque, Santa Catarina, na cidade de Tubarão, invadissem casa de militares e tocassem fogo nos veículos. Inclusive um carro de um militar foi queimado, uma moto, e também uma família toda foi acordada por tiros de escopeta na cidade de Blumenau. Portanto, terrível, mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Karina Cardoso a respeito dessa onda de violência que toma conta de Santa Catarina. A madrugada desta quinta-feira foi marcada por novas ocorrências que podem estar relacionadas à onda de violência urbana que Santa Catarina presencia há mais de 6 dias. Só na madrugada desta quinta, a Polícia Militar registrou 7 ocorrências. Entre elas, tiros disparados contra um prédio público e as residências de um policial e de um agente de segurança, além de incêndio em uma viatura policial e em outros 3 veículos particulares. Ao todo, a PM registrou 60 ações criminosas, entre elas 22 ônibus incendiados, 11 ataques a residências de agentes e 8 ataques envolvendo uso de coquetel molotov e material inflamável. Um agente de segurança e 2 suspeitos foram mortos desde sexta-feira passada. Outros 23 suspeitos estão presos. Segundo a PM, a principal intenção dos envolvidos é sufocar as ações da polícia no combate às drogas e ao crime, além de uma represália ao número crescente de suspeitos mortos em conflitos. Florianópolis é a cidade catarinense mais atingida pela onda de violência. De Brasília, Karina Cardoso. Aí, Renata, a desmoralização com relação às principais cidades brasileiras, os principais estados da federação que estão aí atormentados aí com a violência que realmente domina o país. E mais um bandido poderá ser solto para cumprir prisão domiciliar, Renato. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a votação do pedido da defesa do ex-médico Roger Abdelmaci para que ele cumprisse o restante de sua pena em regime domiciliar. O pedido tinha como base a idade do médico de 71 anos, um a mais do que o mínimo que permite a lei para solicitar o benefício. Assim, ele vai continuar cumprindo a pena de 278 anos em regime fechado por enquanto, mas os advogados estão trabalhando para que ele possa realmente ter o benefício de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. É lamentável a situação. O elemento estuprou 70 mulheres e fez terríveis danos às famílias. Jonas, ele vai ganhar liberdade. Ele vai ganhar liberdade, é? Poderá ganhar. Os Isso é uma advogados estão trabalhando. Este país é um país avacalhado. É um país avacalhado. É um país
que é governado por pessoas, um grupo que nessas horas, não é, é para endurecer a lei. Como é que este velho cretino, isso é um vagabundo, tarado, nojento, agora vai ser solto porque ele é velho? E daí? Ele não vai pagar pelos crimes dele, não? Cadê a justiça desse país? Cadê o poder judiciário? Você lembra que aquela tem uma senhora aí que morreu depois que ela praticou um aborto aí clandestino, logicamente, que com o uso do apoio do falso médico Carlos Augusto. Esse elemento, ele abortou em Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos, que morreu e teve o corpo queimado e ocultado após o procedimento. A soma de registros criminais por parte da Polícia Civil já consta aí que Carlos Augusto, que é falso médico, que está preso no Rio de Janeiro, ele já cometeu em uma só semana 10 abortos. Você tem uma ideia? É outro vagabundo. Outro vagabundo. Mas tem gente que apoia aborto nesse país. Tem candidato que apoia aborto aí. Mas quem apoia aborto é porque quem não nasceu ainda. Pois é. Quem apoia aborto é porque já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Exatamente. Essas pessoas ficam defendendo essa coisa de aborto com esse discursozinho fascistoide, pseudamente esquerdista e progressista. Os defensores da ampliação da legalização do aborto, eles argumentam, Renato, que morrem milhares de mulheres por ano com aborto clandestino. Outros dizem que a mulher tem direito sobre o seu corpo, por isso pode escolher ter filho ou não. Mas eu já penso diferente. No entanto, o direito que a mulher tem de decidir sobre a gravidez acaba quando ela engravida, pois a decisão tem que ser feita antes. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. A partir do momento em que outra vida está dentro do útero dela, ela não tem mais o direito de escolher. É o meu pensamento. A vida não é dela. A vida já existe. Portanto, essa história de dizer o filho é meu, o filho não é seu, ele não é sua posse, ele é uma vida. Você tem razão. Para o mundo, cria um filho para o mundo. Ninguém cria filho para a felicidade. Ninguém sabe do futuro da criança. Deus é que sabe. Mas, Renato, você vai ouvir agora o que eu vou contar a respeito do senhor Lula Inácio da Silva, que ontem, mesmo rouco em Diadema, desceu a sola na imprensa. Ele não gosta da imprensa. Aliás, o PT não gosta da imprensa. Pois é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reforçou suas críticas à imprensa durante o comício ontem, em Diadema, São Paulo. E disse que durante seus 8 anos de mandato como presidente, foi trucidado pela imprensa e que apenas 9 famílias determinaram as coisas que seriam publicadas. Então ele está falando de 9 famílias, são quem comandam aí os grandes grupos de comunicação do país. Não quis citar nome porque ele sabe que se citar nome ele vai ver o que é bom para tosse. O Lula não gosta porque a imprensa noticiou o mensalão, o Lula não gosta porque a imprensa está noticiando a roubalheira na Petrobras, o Lula não gosta porque a imprensa denuncia os maus feitos dos governos do PT. Pro Lula, o país ideal é Cuba, que não tem imprensa, não tem liberdade de expressão. Esse é o país que o Lula quer. E que uma vez por outra está lá visitando o seu colega de partido, né? Porque o Lula é do PT, mas todo mundo sabe que ele é do partido do Fidel Castro, mesmo entre aspas. Eu tenho muito medo, porque por trás desse discurso do Lula, por trás desse discurso dissimulado do Lula, porque o Lula é dissimulado, por trás desse discurso dele se esconde um desejo de censurar a imprensa. Eu tenho muito medo desse projeto da dona Dilma, que fala em tal de regulação de mídia, e ela não explica o que é isso. Ela diz, é preciso regular a mídia, mas não diz o que é. Eu tenho muito medo disso, porque a gente sabe o que é um país sem liberdade, a gente sabe o que é um país sem imprensa, a gente sabe o que é um país com ditadura, a gente já viveu isso, e esse povo passou por isso, mas é porque tem uma certa esquerda neste país que gosta muito de falar de democracia, mas os exemplos da história estão aí. Onde eles foram ao poder, eles golpearam a democracia. Basta ver os comunistas. Se você entrevistar um comunista, de 10 palavras, em 9 ele fala democracia. Mas quando os comunistas ganham o poder, a primeira coisa que eles fazem é golpear a democracia. O que é que o comunismo está fazendo na China contra aquela juventude de Hong Kong que está pedindo democracia? O que é que o comunismo faz em Cuba? O que é que o comunismo fez na União Soviética? Onde os comunistas tomam o poder, eles golpeiam a liberdade e a democracia. Agora, para chegar ao poder, o discurso é a coisa mais lenta do mundo. É a democracia, porque é a democracia, mas quando eles assumem, a primeira paulada é na muleira da democracia e na imprensa. Porque não existe democracia sem imprensa livre. Eu tenho muito medo, né, do que está por trás dessa fala dissimulada do seu Lula.
Renato, e os brasileiros vão ganhar um presente de Natal, como eu falei ontem no programa. O governo anunciou o aumento da gasolina para o dia 15 de dezembro. Mas quem tem as informações, direto de Brasília, a repórter Marcela Cunha. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a anunciar o aumento do preço da gasolina. A declaração já havia sido feita em agosto e setembro e foi reforçada agora em entrevista ao portal G1, às vésperas das eleições. Mantega não afirmou de quanto será o reajuste, mas confirmou que acontecerá até dezembro. Ele também é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, responsável por estabelecer os preços do combustível no Brasil. Segundo Mantega, o acréscimo será necessário para evitar o corte de gastos em áreas como saúde e educação. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o ministro acertou ao divulgar a informação antes do pleito eleitoral. Todos nós sabíamos que isso ia acontecer, porque a gasolina ela tem uma tendência histórica a subir de acordo com a inflação anual. E nós sabíamos que isso ia acontecer em novembro ou dezembro. O ministro Mantega não pode esconder, porque aquele que depois que o aumento da gasolina só foi anunciado depois das eleições. Por outro lado, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, defende que reajustes menores deveriam ter sido feitos para evitar um aumento brusco. Eu acho que essa alta da gasolina já era esperada. O governo fez uma bobagem muito grande, que não foi fazer os reajustes periódicos quando necessário. E esse reajuste hoje vai ser muito maior em função do prejuízo que essa quadrilha que está instalada na Petrobras está dando. O preço do combustível subiu pela última vez em novembro de 2013, quando a gasolina aumentou 4% e o diesel 8%. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. A informação que circula nos bastidores das pessoas que comercializam combustível é que o aumento seria da ordem de 7%, Renato. Então vamos aguardar que esse presente de grego chegue. E agora o governo já era para ter dado esse aumento há muito tempo, aí não dá, porque é um negócio eleitoreiro, para não prejudicar. E depois da eleição o fumo entra. É absurdo isso, sabe? Porque isso não tem nada a ver com a eleição. O aumento da gasolina tem que vir, porque a Petrobras, que já está em situação difícil, ela está amargando prejuízos altíssimos, porque ela compra a gasolina mais cara, porque o governo não fez as refinarias que devia fazer, ao invés de fazer, botou um corrupto para tomar conta desse projeto, que foi esse Paulo Costa, não fez as refinarias, a gente não consegue refinar nosso petróleo, o Brasil exporta petróleo para a Venezuela, para esses países daqui, e depois compra gasolina caríssima, e a Petrobras tem que vender mais barato aqui, subsidiando o preço. Aí está aqui o rombo desse tamanho já no caixa da Petrobras. E o governo segura o preço da gasolina para não prejudicar a eleição. Aí, meu amigo, não dá, desse jeito não dá. Renato, vamos fazer aqui uma breve leitura do cenário nos estados onde haverá segundo turno, segundo Datafolha. Em São Paulo não teremos segundo turno, porque o Geraldo Alckmin com 50% de Paulo Scaff e Padilha tem 11%, mas o Geraldo Alckmin está reeleito pelo PSDB. O Padilha vai para casa. Exatamente. Ele e o Lula. Já no Rio de Janeiro, o Pezão vai para o segundo turno com o Garotinho. E ganha a eleição. 17%. E ganha a eleição o Pezão no Rio. Pois é, o Pimentel lá de Minas Gerais, ele tem 45%, o Pimenta da Veiga tem 27%, segundo informações, o Pimentel ganharia em Minas Gerais no primeiro turno. O senador lá é o Anastasia. Exatamente. Do PSDB. No Distrito Federal, Renato, o Rolenberg, ele tem 39%, o Frejá 23% e o Agnello tem 21%. Agnello morreu, hein? Morreu porque tem 53% de rejeição. Tá morto. Esse governador de Brasília, ninguém quer mais ele lá. Pois é, o Rolenberg com certeza vai para segundo turno. Não, a informação que temos é que ganharia no primeiro turno em Brasília. E já em Pernambuco, o Paulo Câmara, que tem 46%, e Armando Monteiro 36%, quem ganharia realmente para o governo de Pernambuco seria o Armando Monteiro, que era apoiado pelo... Não, quem ganha é o Paulo Campos, Paulo Câmara. Paulo Câmara, mas tem segundo turno entre eles dois. Não, ainda não tá. Não. Pode ser primeiro turno, viu? Pode ser. A Datafolha informa isso aí, mas vamos aguardar a votação. O Paulo Câmara fez a virada mais espetacular dessa eleição. O Armando Monteiro estava disparado, que é o candidato que o Lula e a Dilma apoiam lá, mas o Paulo Câmara virou a eleição, tem 46 contra 36. Como os outros não somam muita coisa, pode dar primeiro turno lá a vitória do candidato do Campos. E o senador do PT também corre o risco de perder a eleição lá em Pernambuco. E no Paraná, Beto Richa, primeiro turno disparado,
E o senador dele é o Álvaro Dias. O PSDB faz barba, cabelo e bigode também no Paraná. E o senador do Rio de Janeiro é o Romário. É o Romário. Logicamente, Renato, que no Rio